Olá, meninos e meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Eu sou o Bruno Ancioli, fundador aqui da Equilibre-se. Nós somos um canal de educação financeira para mulheres e uma empresa que visa ajudar as pessoas a empreenderem e investir melhor com o que se tem, da forma como se tem, mas aprimorando alguns conhecimentos. E este vídeo, você deve estar notando que ele é um pouco diferente dos outros que a gente costuma fazer, porque este não é um vídeo comum. Esse é um vídeo aula, onde nós vamos estar fazendo uma série de aulas sobre empreendedorismo para te ajudar a vender, tá bom? Então pega papel e caneta que eu te encontro depois da vinheta. Eu já coloquei um quadro branco aqui, porque como isso é uma aula, eu vou te mostrar algumas informações bem interessantes de um conteúdo bem bacana que a gente preparou para você. Essa primeira aula, a gente vai começar a falar sobre produto, né? Só que antes de falar de produto, eu preciso falar de ideia e oportunidade. Então, se você já pegou um papel, uma caneta aí para você marcar, hoje a gente vai falar de ideia e oportunidade. Opa! Ideia e oportunidade é a mesma coisa? Não, não é. O que seria uma ideia, então, para a gente entender? Ideia é algo que passa pela nossa cabeça, que geralmente surge em conversas sem compromisso. Para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Ideia é aquele momento que você está conversando com um amigo, com um familiar, com o marido, com a esposa, e te surge a ideia de fazer algo novo para empreender. Eu vou começar a fazer bolo de pote para vender, eu vou começar a pensar em ter a minha própria empresa, eu vou começar a investir, eu vou começar a cuidar melhor das minhas finanças. Isso tudo são ideias. Enquanto elas não são colocadas em prática, nada mais são do que ideias. E como toda boa ideia, pode ser esquecida. Então a gente sabe que existe um alto grau de esquecimento dessas ideias, porque geralmente a gente não registra. Então a gente não marca no caderno, a gente não marca numa agenda, no bloco de notas do celular, a gente simplesmente esquece essa ideia. Então, o que acontece? Ela vai caindo no esquecimento. Então, geralmente as pessoas ficam muito frustradas porque vivem uma mesmice, não conseguem fazer nada diferente. Geralmente passa dessa questão de entender que todo tipo de ideia ela é válida quando anotada, analisada e colocada em prática. Então, uma coisa que a gente precisa entender: ideia precisa ser anotada. Se você quer colocar algo em prática na sua vida, você vai precisar anotar em algum lugar. Eu tenho um caderno de 30 matérias só do ano de 2020, com ideias que eu tive de novos negócios, novas aulas, novo conteúdo, de algo que eu ia preparar. Então, é sempre interessante você perceber que você vai precisar anotar tudo e qualquer ideia em um lugar, seja caderno, um bloco de notas, no post-it, mas que você tenha isso sempre à mão, para aí sim transformá-la em oportunidade. Uma oportunidade, ela começa a partir de uma ideia que foi estudada e trabalhada e chega-se a um produto ou serviço final que atenda à necessidade de uma pessoa ou empresa. A ideia ela vai deixar de ser uma ideia e se tornar realmente um produto quando você coloca ela em prática, mas para colocá-la em prática você precisa estudar. Então, veja só como é diferente essa questão da gente estar falando de uma ideia, algo que simplesmente passa pela nossa cabeça e a gente esquece, e uma oportunidade. Oportunidade é um segundo momento. Nós tivemos a ideia, a gente estuda essa ideia, ela persiste durante muito tempo e nós conseguimos colocá-la em prática. Muito importante destacar também que uma ideia
ela é muito difícil de ser aplicada, ela tem um alto grau de sabotagem, porque a gente nunca viu algo parecido. Então, geralmente, a gente pode se sabotar e não colocar ela para ser concluída, não levá-la a um segundo passo. Já a oportunidade, não. A gente consegue enxergar que ela tem um alto nível de crescimento, que realmente é uma oportunidade de negócio e ela fica martelando na nossa cabeça durante muito tempo. E a partir disso, a gente consegue fazer um produto ou um serviço voltado para o meu cliente final. Então, é bem interessante a gente destacar que uma oportunidade ela é diferente, sim, de uma ideia. A gente consegue mantê-la, a gente consegue continuar fazendo, a gente consegue manter ela no mercado. Então, eu consigo entregar valor através dessa ideia que se tornou uma oportunidade. Mas é claro também que só porque a gente conseguiu transformar uma ideia em oportunidade, isso não significa que necessariamente ela seja uma boa oportunidade. Isso porque, para uma ideia se tornar uma boa oportunidade, ela precisa respeitar alguns critérios básicos. Quais critérios são esses? Deixa eu colocar aqui, né? Oportunidade primeiro. Oportunidade igual é uma necessidade do público. As pessoas precisam do que você tem para oferecer. Ou seja, é uma necessidade das pessoas. Para a gente saber qual é a necessidade de uma pessoa, a gente precisa pesquisar. Logo, a gente vai identificar qual é a dor do nosso cliente. Vamos entender que toda vez que eu estou criando eu tenho uma ideia que eu estou transformando em oportunidade, ela vai atender alguém. Mas, além de atender alguém, ela vai atender a dor do nosso cliente. Então, algo que ele precisa para viver melhor. O que a gente consegue identificar que o nosso cliente ele precisa para viver melhor? Então, quando a gente descobre isso, a gente vai sanar essa dor. Então, uma oportunidade, ela precisa sanar a dor do nosso cliente. Ela pode surgir uma oportunidade, pode surgir a partir de uma crise no mercado. Oportunidade que grandes laboratórios tiveram de explorar sua capacidade de produção e de resolução de problemas foi a própria Covid. Então, essa crise no mercado, que nesse caso é uma crise humanitária, foi algo que, de certa forma, impulsionou que os laboratórios saíssem da sua zona de conforto para produzir, por exemplo, a vacina. Então, uma crise no mercado, nesse caso, uma crise humanitária. Outra coisa que pode fazer uma oportunidade surgir é necessidade do público. Como seria isso? As pessoas têm um problema, já existe um produto ou um serviço no mercado, mas da forma como ele é feito, da forma como ele é entregue, não faz sentido para o nosso futuro cliente. Então, a gente vai lá e a gente não está reinventando a roda, mas a gente está melhorando o seu desempenho. E muda o que já está sendo entregue no mercado. Algo que é muito comum e que a gente percebe que é uma necessidade do público é a mudança de um produto, de um serviço na área da educação. Constantemente as pessoas estão buscando formas diferentes de aprender. Então, a gente tinha um aprendizado somente de sala de aula, né? Fisicamente lá dentro na sala, com o professor, com a professora. E hoje, por uma necessidade do público e uma crise no mercado, a gente consegue fazer esse conteúdo aqui, de frente para uma câmera, entregando conteúdo online para você. Uma oportunidade também vai surgir quando houver necessidade de mudança de algo que não atende ao público.
Já existe o produto, mas esse produto não está atendendo o público certo. Então, a gente pode repaginá-lo e vendê-lo de uma forma diferenciada, atendendo ao público certo. Agora, para a gente entender o que uma oportunidade tem que ter. Uma oportunidade precisa ser de fácil entendimento do nosso cliente. Se é difícil, as pessoas não compram. Se é demorado para aplicar, as pessoas não usam, tá? Então, a gente precisa deixar isso bem claro. Então, ela precisa ser de fácil entendimento para o nosso cliente e de fácil aplicação. Ela também tem que ser fácil de produzir. Ou seja, eu não preciso de muitos recursos, eu não preciso de muita especialidade, eu não preciso ser a melhor pessoa nesse segmento para fazer isso. Então, ela tem que ser de fácil aplicabilidade e fácil de produzir. Ela também tem que ser acessível ao consumidor financeiramente. Ou seja, ela é em conta. Não é uma coisa cara, mas também é uma coisa que a gente consegue enxergar o seu valor. Isso tanto para a venda para o cliente, quanto para ser produzido, porque nós vamos precisar de insumos, né, de matéria-prima para produzir, mesmo que seja um serviço. A gente vai precisar se deslocar, tem o nosso know-how, que a gente sabe. Então, isso tem que ser precificado, tá? Então, tem que ser acessível ao consumidor financeiramente. Eu tive um professor na faculdade de administração que ele sempre disse que se você tiver uma boa ideia que custe menos de R$3, seja fácil de usar e seja uma necessidade do cliente o tempo todo, você nunca mais vai ficar sem dinheiro. Por quê? É um valor muito em conta, é algo que as pessoas precisam e é algo que todo mundo tem dentro da carteira, desde que ela precise. As pessoas, elas dão valor para o que elas realmente precisam, tá bom? No mais, essa foi a primeira videoaula dessa série de aulas que a gente vai fazer aqui na Equilibris, da arte de vender. Na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre vendas e mais precisamente sobre produto, tá bom? Um beijo, obrigado por assistir e tchau, tchau.